Thiago Carpini, recém-chegado ao São Paulo, jovem treinador, muito promissor, que está iniciando a sua trajetória muito bem, consegue esse feito histórico. 2-1 para o São Paulo. E o Corinthians, num momento horroroso, hein, minha gente? Que coisa triste nesse momento o Corinthians, que mudou a presidência. A nova direção começou falando bastante e tem virado memes. Essa é que é a realidade. E o Mano Menezes numa fase muito ruim, né, com atitudes, com algumas declarações que tem gerado polêmica, aquela coisa toda. Perdeu para o Ituano, perdeu para o São Bernardo. O Coringão realmente começa 2024 de uma maneira terrível. E a Fiel sofre, já vem sofrendo há algum tempo. Imaginava que com a troca de presidência a coisa ia melhorar, mas nesse início de mandato do Augusto Melo, a gente pode dizer o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar, hein? Que situação terrível. E o São Paulo, muito legal aí esse início de trabalho do Thiago Carpini, que vem mostrando ser um treinador de muita personalidade. Isso é muito bacana, porque não é fácil você sair de onde ele saiu, né? Água Santa, Juventude, ele vem, né, subindo aí os degraus, e agora ele deu um salto lá pro topo, né? Ele foi para um time de primeira linha, que é o São Paulo Futebol Clube, e está demonstrando bastante personalidade. Parabéns aí ao Thiago Carpini e parabéns ao São Paulo, que conseguiu pela primeira vez vencer o Corinthians dentro de Itaquera. Acabou o tabu, acabou mais uma piada no futebol. Algumas piadas têm acabado no futebol, e essa aí foi mais uma que acabou. O Corinthians não perde para o São Paulo em Itaquera. Perdeu. 2-1 para o São Paulo. Muito bem, minha gente. Aqui na tela do meu smartphone apareceu para mim a seguinte notícia: Marcos Braz está complicando a sua situação. Foi mostrado aí na televisão no Brasil um vídeo com imagem de ângulos diferentes daquela situação ocorrida no Barra Shopping no Rio de Janeiro no ano passado, e que mostra claramente que o Marcos Braz errou na situação. Não dá pra gente brigar com a imagem. Isso é uma coisa que eu aprendi desde o início, quando eu comecei a trabalhar em televisão, sabe? As pessoas falavam pra mim, não briga com a imagem. A imagem tá ali mostrando, no ao vivo e tal. Não tem jeito. E naquele tipo de imagem que foi mostrado do Marcos Braz, realmente é muito comprometedor. E a situação dele vai ficando cada vez pior. O Flamengo disse, através de um comunicado, que não vai se pronunciar sobre o caso do Marcos Braz, porque é um caso particular. Mas o Marcos Braz, ele é conhecido por causa de quê ou de quem? Do Flamengo. Vocês acham que se não fosse o Flamengo, o Marcos Braz seria uma figura pública e conhecida? Dificilmente. Então, o nome do Marcos Braz está diretamente ligado ao Clube de Regatas Flamengo. Todo mundo conhece o Marcos Braz como vice-presidente de futebol do Flamengo. Aliás, a vida toda, quando se tornou uma figura conhecida, o Marcos Braz sempre foi o Marcos Braz. E o Flamengo diz que não vai se pronunciar e não vai tomar nenhuma atitude. Eu acho muito estranho, porque isso aí afeta diretamente a imagem da instituição do Flamengo. A imprensa inteira estão comentando nesse momento o seguinte: olha, você viu lá o que aconteceu com o Marcos Braz? Aquele lá do Flamengo. Vai lá, bateu no torcedor lá, aquela coisa toda. É inadmissível e incompreensível o Flamengo não tomar nenhuma atitude. Por mais seja amigo de Marcos Braz, seja parceiro dele, tenha uma lealdade, que os dois estejam fechados, há um limite, que aliás já extrapolou. Desde o ocorrido no final do ano passado, no shopping, já era para o Flamengo
ter providenciado o afastamento do Marcos Braz, para ele resolver o seu problema. E isso não afetar o clube, porque seria até uma satisfação para o seu público, para a sua torcida, que tem que ser satisfeita, né? O Flamengo precisa prestar contas, como faz, nas suas finanças, os balanços estão abertos aí para todos verem, aquelas coisas todas, mas no departamento de futebol, muitas vezes isso não acontece. E agora o Flamengo, por tudo isso que está acontecendo, se não fizer nada, e provavelmente não fará, será um erro. E eu diria até que uma vergonha, que só vai aumentando, porque já era para o Marcos Braz ter saído do Flamengo, por causa de tudo isso que vem acontecendo. Obviamente que nós temos que destacar que o Marcos Braz é uma figura importante na história do futebol do Flamengo nos últimos tempos. Não é agora, em 2019, como os anti-rubro-negros gostam de dizer, o Flamengo, a partir de 2019, nasceu e tal. Em 2006, o Marcos Braz era dirigente do Flamengo quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Era vice de futebol. Em 2009, naquela arrancada histórica do Brasileiro, de Adriano, de Pet, o Marcos Braz era o vice-presidente de futebol. Ou seja, ele tem uma história no clube. E a partir de 2019, todo mundo sabe, né? Não preciso aqui lembrar. Ok, beleza, mas as pessoas têm que responder por suas atitudes, principalmente sendo uma figura pública, e ele, além de dirigente do Flamengo, ele é um político eleito pelo povo. Agrava ainda mais a situação. Ele é um homem público, ele é um vereador, então o Flamengo deveria afastar o Marcos Braz. Isso é óbvio. Agora, por que não faz? Não sei e não entendo. Porque é o seguinte, o Marcos Braz é muito amigo do Rodolfo Landim. Eles têm uma parceria de muitos anos, eles são muito leais, são parceiros, né? E o Landim não abre mão disso. Mas, sinceramente, isso não justifica a permanência dele mediante tal situação. E pega mal para o Clube de Regatas Flamengo, que assim dá motivo para quem torce contra o Flamengo ter algo para falar de ruim do clube, que a cada ano que passa vem se tornando, né, um caso positivo no futebol brasileiro, de uma boa administração, de um time que era falido em 2013 e que hoje tem mais de 1 bilhão de faturamento, 50 milhões de dívida, uma dívida praticamente inexistente para quem fatura mais de 1 bilhão, e que nos últimos 4 anos conquistou 11 títulos. Mas o Flamengo vai dando motivos para quem não é a favor do Flamengo falar mal dele com essas atitudes. Tudo bem que a diretoria do Flamengo já demonstrou muitas vezes que não está preocupada com o que se fala fora do ninho do urubu e fora da gávea. Mas isso é muito ruim para a imagem do clube. E alguma coisa deveria ser feita. Mas não será, né? A presidência do Flamengo manterá a postura. Essa é a minha opinião. Concorda comigo? Mande aí o seu recado, deixe o seu like, comente, compartilhe. E estamos juntos aqui.